Queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, boa noite. Seja sobre vós a bendita graça de Jesus. Hoje temos tido mais um dia especial de gratidão ao Senhor, de louvor ao seu santo nome. Você que nos visita, saiba que a nossa grande razão de contentamento é Cristo. Nós temos Cristo, somos servos e filhos dele. Em segundo lugar, estamos muito felizes, porque esta igreja, que é a mais antiga igreja evangélica da nossa querida Divinópolis, completará 100 anos em julho. A cada mês nós temos tido a oportunidade, e esse é o primeiro, de termos um encontro especial com convidados especiais para celebrarmos o centenário da primeira igreja batista. Nós vamos então, meus irmãos, ouvir o prelúdio. A Deus demos glória. Ore para que em tudo a Deus possamos dar glória nessa noite. Ore, meu irmão, por alguns enfermos. A irmã Ercília, mãe do Sander, ela sofreu com uma variação de pressão, está bem, não é, Sander? Lembrem de orar por ela. Meus irmãos, lembre também de orar pela irmã Nilma, a esposa do pastor Paulo, não está conosco por conta das limitações da saúde. Nós temos o compromisso, pastor, de acompanhar nossa querida irmã em oração, assim como o Ministério Logos, que é nosso também, porque Deus levantou para servir a igreja brasileira, viu? E devemos orar pela irmã do pastor Petrônio, Mara, está em processo de tratamento, e a avó dele, a dona Inês, serva do Senhor, mais de 90 anos de idade, está num quadro muito difícil, hospitalizada na Bahia, em Jequié. Vamos orar pela irmã Inês, por nossa irmã Mara, que é a irmã do pastor Petrônio, pela irmã Cília, pela irmã Nilma. Eu quero convidar o pastor Paulo, assim que ele estiver pronto, para estar aqui conosco aqui à frente, tá? Feche os seus olhos, vamos orar, vamos suplicar ao Senhor que nos ajude a glorificá-lo, porque dele vem o querer e o efetuar. Ele nos dá o desejo de glorificá-lo e nos dá os meios para que façamos isso. Nosso evangelista Guilherme está chegando ali com um grande Levi no colo, e eu vou repetir para ele o que disse agora há pouco, como está bonito e animado o nosso grupo de Cajuru. Deus te abençoe, assim também a sua sogra, seu sogro, irmãos queridos da cidade de Lavras, que estão aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Vamos orar?
Vamos louvar ao Senhor com gratidão em nossos corações. Todos nós recebemos esse convite e respondemos com alegria ao Senhor. Sim, vamos louvar, e nesse momento o Ministério de Música nos conduzirá. Se você puder ficar de pé, por favor, fique e vamos juntos. Nós cantamos ao Senhor por uma razão muito simples, porque Ele é o Senhor, e Ele, somente Ele, merece, é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Abra o seu coração e entoe canções ao Senhor. Vamos juntos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. É por isso que aqui estamos, para entoarmos louvores a esse Deus. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Vamos cantar. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai, uma canção eterna é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Agora nós teremos a oportunidade de ouvirmos as mulheres e depois os homens. Mulheres, viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. agora os homens, estamos alegres dos feitos do Pai, a Ele louvamos, então louve ao Senhor. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai, uma canção eterna é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai, louvai a Deus aqui, louvai a Deus, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Que a nossa boca sempre entoe louvores ao Senhor Jesus. Cantai. Vamos orar? Senhor, como nós somos gratos a Ti pela Tua presença maravilhosa no nosso meio. Nós te agradecemos porque nós podemos exaltar o Teu nome. Fazemos isso também através de canções.
Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigada por cada vida que entrou neste lugar. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada porque nós podemos cantar e exaltar o nome do Senhor. Continue falando conosco através deste culto, através dos louvores, através da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós entregamos a Ti as nossas vidas. Amém. Permaneçamos de pé, abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. A nossa leitura bíblica contínua hoje chega a este capítulo, nós vamos lê-lo por completo. A igreja adquiriu a versão digital para projeção da Bíblia do Centenário, a mesma versão, a Almeida, revista e atualizada. Quem já tem a Bíblia do Centenário terá o conforto de acompanhar a mesma versão. Gênesis 15, verso 1 em diante. Reverentemente, que bom que nós temos um número expressivo, mas vamos guardar toda a reverência para que durante essa leitura nossa atenção esteja concentrada em ouvir a palavra de Deus. Vamos evitar a partir de agora qualquer movimentação desnecessária. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua descendência. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la, que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-te, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Amado Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ter, ó Pai, as portas deste templo abertas, podendo nos acolher aqui, nós que somos o Teu povo e temos o propósito, ó Deus, exclusivo da nossa existência, de adorar ao Senhor como o único Deus vivo e verdadeiro, digno, ó Deus, de toda adoração. Nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos fazer isso também com a dedicação das nossas vidas e dos nossos bens. E assim, ó Deus, dizemos ao dinheiro, às riquezas, aos bens materiais, que eles não são o nosso Deus,
mas que tudo que nós temos vem do Senhor, o Senhor nos sustenta, e parte daquilo, ó Deus, que nós recebemos de Ti, temos o privilégio de poder devolver e investir na expansão do Teu reino. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós agradecemos também pela vida do pastor Paulo. O Senhor tem sustentado, dado saúde, ó Deus, e mantido firme nesta obra, ó Pai, que tem abençoado tantas vidas e a nós aqui nesses dias. Nós te agradecemos, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos vocês. Vocês estão bem? Alegres, felizes? Que bom, graças a Deus. Hoje à tarde tivemos um momento em que depois tivemos que sair correndo para ir para casa para tomar um banho e não matar os irmãos aqui, não é? E estamos felizes. Eu estou muito feliz também porque uma coisa vai acontecendo com a gente com o passar dos anos, né? Especialmente por causa do trabalho, por causa das músicas que foram gravadas. Então, há alguns anos atrás, uma pessoa chegava para mim e dizia, apertava a minha mão e dizia: ô pastor, eu gosto muito do Logos. E eu ficava contente com isso. Aí depois o tempo passou e alguém vinha, apertava a minha mão e dizia: pastor, minha mãe gosta muito do Logos. E eu esperava que isso continuasse assim por muito tempo, mas não demorou muito, vinha outro e apertava minha mão e diz: minha avó gosta demais de vocês. Mas hoje eu fiquei muito feliz porque uma senhora chegou para mim e disse: o senhor sabia da maior, pastor? Eu disse: diga. E ela disse: o meu neto gosta muito do Logos. Então eu estou muito feliz. Eu, mais uma vez, sou muito grato a Deus pela liderança da igreja e pela alegria de estar com vocês. Vocês são muito queridos, vocês são muito receptivos. E eu não estou jogando confete, eu sinto isso de fato no meu coração. E é gostoso abraçá-los, sentir sua sinceridade, seu carinho. Nenhuma mandou abraço para vocês, eu não sei se eu vou conseguir, porque é muita gente para abraçar, não é? Mas ela expressou o seu carinho por vocês também. Quem sabe a gente possa, numa outra oportunidade, né, a gente possa estar juntos aqui e eu terei imensa alegria. Olha, eu vou começar a minha parte, né, louvando ao Senhor junto com vocês, cantando uma música que foi escrita há muito tempo. Aí você diz assim, novidade, né? Mas essa música também é uma daquelas que eu escrevi quando era garotão ainda, conforme eu disse hoje. E se você souber, você pode cantar junto também, tá bom? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. E hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor
eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Algum tempo atrás morreu um dos meus maiores referenciais aqui na Terra, que foi o professor Dr. Shed. Dr. Shed foi um dos meus professores no seminário, tive a honra de estudar com ele e também depois tive a honra de, em vários eventos, cantar enquanto ele trazia a palavra. Me sinto um homem muito privilegiado por conta disso. E quando ele faleceu, eu tive a oportunidade de ir no funeral, porque não estava viajando naquela época, então eu fui a São Paulo participar do funeral. Eu estava lá no meu cantinho, junto com todas aquelas pessoas que ocuparam todo o espaço daquela capela, e alguém que estava liderando o evento naquele momento me viu e disse: gente, está conosco o pastor Paulo César. Eu sei que o Dr. Shed gostava muito dele, e eu sei que ele também gosta muito do Dr. Shed. Ô Paulo, você não podia cantar uma música agora? E meus irmãos, eu não tinha nada ali, não tinha um instrumento, não tinha playback, eu não fui lá para cantar, não é? Mas eu disse, claro que sim. E então, lá do meu lugar, eu pedi que eles fizessem silêncio, porque iria cantar sem microfone, sem nada. E cantei essa música que eu vou cantar agora. Eu louvo ao Senhor pelos referenciais que a gente tem na vida, pelas pessoas que nos inspiram, tanto aquelas que estão aqui nas Escrituras Sagradas, quanto aquelas que andaram junto conosco e aqueles que andam ainda junto conosco. Nós quantas vezes somos atormentados pelos escândalos que acontecem na igreja, mas eu louvo ao Senhor por referenciais para quem eu pude olhar e me delicio na lembrança daquilo que eles foram ou daquilo que eles são. Escrevi essa música por causa de pessoas assim. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou, como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas
que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. Oh, e não me importa o que eu tenha que deixar, eu quero é levar comigo minha tão pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Eu gostaria de cantar uma música agora, porque as pessoas falaram comigo a respeito dela e disseram que estavam na propaganda, mas até agora eu estou em dúvida se é essa mesma, sabe? Então eu separei aqui, se não for, vocês me perdoem, a minha intenção foi boa, eu quis fazer isso, e não é uma música que eu tenho cantado ultimamente, então eu vou providenciar minha colinha aqui, porque eu posso esquecer da letra, com toda certeza. E essa música é uma música muito interessante, porque ela foi escrita por causa de Moisés. E as crianças vão lembrar que Moisés foi colocado numa cestinha, lembra? Lá no rio. E a cestinha foi embora com Moisés lá dentro. E todo mundo podia estar pensando que Moisés ia se perder, que a vida de Moisés ia ser uma derrota total, que era um absurdo que aquele menino tivesse daquele jeito, e Moisés se tornou no que tornou, porque Deus fê-lo assim. Então talvez você possa pensar que por causa de algumas circunstâncias da sua vida, quem sabe você pense que o seu cesto esteja abandonado ao sabor do vento e das águas, mas não é assim, não é assim. O Senhor cuida de nossa existência e de nossa vida. Então, ao ouvir essa canção, pense sobre isso, porque isso é edificante para a nossa vida e rende glórias ao Senhor.
Houve um dia que a mãe escondeu um tesouro que de Deus recebeu. Foi seu filho precioso que nasceu exatamente quando o rei o procurava matar. Muitas vezes é impossível mudar. Há momentos que não posso escolher. São situações difíceis que me deixam sem saída, mas a vida tem que continuar. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, eu preciso, eu preciso saber. Minha alma agora está assim. Diga o que faço, mostra-me o rumo, o que preciso fazer. A história diz que o filho cresceu, pois das águas o Senhor o tirou, para fazê-lo muito forte, para mudar de um povo a sorte e torná-lo abençoado e feliz. Se você também em Deus confiar e nas águas sua vida deixar, crendo que o soberano o observa em todo o tempo, e você não entende hoje talvez. Por isso eu preciso, cante, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Minha alma agora está assim. Diga o que faço, mostra-me o rumo, o que preciso fazer. A história diz que o filho cresceu, pois das águas o Senhor o tirou, para fazê-lo muito forte, para mudar de um povo a sorte e torná-lo abençoado e feliz. Se você também em Deus confiar e nas águas sua vida deixar, crendo que o soberano o observa em todo o tempo, e você não entende hoje talvez, não duvide, o amanhã mostrará. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, sim, preciso, eu preciso saber. Por isso eu preciso, vocês, sim, preciso, eu preciso saber. Não duvide, o amanhã mostrará. Não duvide, o amanhã mostrará. Não duvide, o amanhã mostrará. Você vai ver, se ainda não viu, você vai ver que Deus está no controle, que Deus está levando você por onde Ele quer que você vá, mesmo que não lhe pareça o correto, mesmo que não lhe pareça o certo, mesmo que você não concorde, o Senhor está levando você aonde Ele quer levar. Mas tem um detalhe, Ele está lá junto com você. Essa é a grande diferença. Você não está abandonado,
você não está sozinho, Ele está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, o ministério é uma coisa maravilhosa. Eu louvo ao Senhor pela honra de servir a Deus durante todos esses anos. Eu queria ressaltar a presença do meu querido irmão e amigo Edmar. Edmar, fica de pé, por favor. Está vendo esse jovem? Ele tocou muito tempo com a gente. Foram anos, não é, de luta, foram anos de muita alegria, e uma coisa que jamais acabará, viu, Edmar? Jamais acabará, jamais acabará. Deus o abençoe. Continuamos na luta, aqui e lá, a mesma luta do Senhor. Louvado seja o Senhor. Abraço para os seus pais e para a sua família. Os prezo muito e você sabe o quanto. Quero cantar Mão no Arado. Mão no Arado foi uma música escrita por professor Adalto Lourenço. Adalto Lourenço que escreveu essa música. Às vezes as pessoas pensam que ela é minha, e eu até gostaria que fosse, mas não é. Foi o professor Adalto que escreveu, e é uma música que nos encoraja muito. Eu não sei o que você está fazendo na obra, mas seja o que for, o Senhor nos encoraja a não olharmos para trás. E é isso que essa música diz. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Agora é a hora das crianças, não é? Das crianças, da gente orar e as crianças saírem, não é? Criançada linda, eu ontem disse e repito hoje, que maravilha é
termos os nossos filhos sendo trazidos à presença do Senhor, para que eles possam, desde a tenra idade, irem conhecendo as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Que bom, né? Trazer o filhinho, filhinha pela mão, bom demais, maravilha. Não perca essa oportunidade de trazer o seu filho. Traga sempre o seu filho para participar do culto ao Senhor, e ele vai aprendendo desde novinho a fazer isso. Eu vou convidar a toda a igreja que se ponha de pé, e eu vou pedir ao pastor: pastor, tenha a honra hoje. Eu orei ontem, ore hoje, por favor. Vamos orar com as crianças, irmãos? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos a mão no arado. Sustenta-nos, porque o nosso desejo, fundamentado na ação do Teu Espírito, é não olhar para trás. Permita que essas crianças, convidadas pelo Senhor a fazerem parte do Teu reino, jamais olhem para trás, que elas andem com Cristo, por amar a Cristo, por crer na palavra de Cristo e por esperarem a grande recompensa de Cristo, a vida eterna com Ele. Senhor, muito obrigado, porque cada pai, cada avô, cada tio que traz essas crianças tem compreendido, ó Deus, que nada pode ser mais valioso do que Cristo Jesus. Ajuda-nos a criarmos os nossos pequeninos na doutrina e na admoestação do Senhor. Use, ó Deus, o ministério infantil dessa igreja para encorajar essas crianças a caminharem segundo a Tua vontade neste mundo mau. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de trazer a palavra nessa oportunidade também. Tem sido precioso o tempo aqui conosco e eu louvo ao Senhor pelo privilégio de ser porta-voz da palavra sendo cantada e também sendo pregada, e que essa palavra seja uma bênção para a minha vida e para a sua vida também. Há pouco tempo atrás eu estive no Canadá estudando e depois passei pelos Estados Unidos a convite de algumas igrejas ali, e foi muito interessante porque ao passar por uma daquelas estradas muito lindas ali na região de Boston, eu passava ali perto de Danbury indo para Marlborough, e eu estava reparando e fiquei encantado com aquelas árvores tão frondosas, tão bonitas, tão fortes aos meus olhos. E eu comentei com uma pessoa que estava dirigindo o carro em um momento, e era uma mulher, e eu disse para ela de que os meus olhos estavam encantados com aquelas árvores tão lindas à beira do caminho, e ela me disse: realmente, pastor, essas árvores são muito lindas e são muito fortes, mas várias delas não suportam o vento quando ele é bem mais forte, e elas caem facilmente, porque suas raízes são muito superficiais. E meus ouvintes, meus irmãos e meus amigos, eu tenho visto em minha caminhada muitas pessoas que em alguns momentos da sua vida foram fortes, foram operantes, foram notadas naquilo que fizeram dentro da igreja, mas de repente a intensidade de sua fé desvaneceu por alguma razão. E embora alguns sinais da igreja ainda permaneçam na sua vida, no seu dia a dia, as pessoas podem ver isso, essas pessoas estão mais longe de Deus, estão mais retiradas da presença do Senhor. E quando penso na distância do Senhor, eu não penso só na distância da igreja, ou na distância de uma vida correta, de uma vida pautada nos princípios da fé em Cristo Jesus, não. Eu penso na distância, no desvanecimento da própria operosidade da fé que nós defendemos. Eu creio ser esse um problema refletido também no desenvolvimento e no crescimento da igreja nos nossos dias.
na manutenção, por exemplo, da visão do reino. Eu estava comentando hoje com algumas pessoas que escrevi 3 músicas recentemente com o tema O Reino de Deus, porque muitas vezes a visão sobre o reino de Deus está como que atrás de uma nuvem, sem que se consiga percebê-la de fato na vida. Eu fico pensando que nós precisamos insistir na mensagem do reino nos nossos dias, na constância da visão missionária da igreja, da sua operosidade momentânea por ser a igreja formada por peregrinos, a ter a visão do investimento da igreja onde ela está, na sua vizinhança, nas pessoas ao redor, naquelas pessoas que fazem parte do círculo de amizade de cada um daqueles que são membros da igreja local. Diante dessa realidade, Deus nos conduz a um repensar, a uma reavaliação sincera. Então o Senhor nos oferece a chance de uma retomada consciente, onde estratégias serão estudadas ou reestudadas, onde planos serão feitos ou passos serão dados para alcançarmos os alvos que a gente deseja por causa dessa visão. Quem não deseja uma igreja repleta de pessoas? Quem não deseja ver almas sendo convertidas ao Senhor? Quem não deseja ver almas sendo batizadas a cada dia que passa na igreja? Quem não quer experimentar um novo envolvimento da igreja com mais uma frente missionária? Nós todos queremos isso com toda certeza. Quem não quer ir além simplesmente do que aquilo que pode acontecer, mesmo que bom seja, nos cultos marcados, nos horários marcados, onde nós temos o nosso encontro com os irmãos e com o Senhor? Qual o nosso valor como obreiros? E eu tenho que me perguntar sempre isso: qual é o meu valor como um obreiro do Senhor? Quem que Deus pode usar para o desenvolvimento da sua igreja? Qual é o perfil dessas pessoas? Então, ao buscar compreender exemplos de obreiros como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo, como Tito, como tantas pessoas envolvidas no ministério da igreja lá no seu começo, eu senti a necessidade de penetrar nas raízes desses caules que são tão fortes, que plantaram a igreja de Cristo Jesus. Caules esses que nós seguimos hoje, ao lermos nas Escrituras as suas experiências. Hoje à tarde, eu fiquei emocionado em algum momento, porque a gente se emociona na presença do Senhor em alguns momentos. A gente não vive chorando, mas lá uma vez ou outra a gente chora, não é? E eu fico pensando, meus irmãos, no valor que quando vocês disseram para mim que na sua oração você disse: nós louvamos ao Senhor, porque o pastor Paulo César tem sido para nós um referencial. E eu fico pensando, eu sou só um pequeno galho dessa árvore, mas quando olho para esses caules, como Pedro, como Tiago, João, como Paulo, apóstolo, como tantas pessoas, quando olho para esses caules, sim, fortes, eu preciso saber de onde eles vieram, onde eles estavam, quais foram os fundamentos que fizeram da sua vida que eles fossem o que acabaram sendo. Como é que isso começou para eles? Como é que isso pode ajudar a minha vida hoje como obreiro valoroso diante do Senhor e no contexto da igreja? Então, buscando conhecer melhor essas pessoas, eu vi que elas eram pessoas comuns, pessoas que passaram por um verdadeiro estágio de ministério com Jesus, para que ao fim, lá na frente, elas fossem enviadas. E eu vou me basear no Evangelho de Marcos, mas vou saltar para outros evangelhos também, exatamente para que nós percebamos alguns fatos muito interessantes na vida dessas pessoas. Em primeiro lugar, eu percebo, ao olhar para essas pessoas, que elas são escolhidas por Deus em sua soberania
e não pelos potenciais delas. Essas pessoas são escolhidas por Deus porque estavam diante de um Deus soberano, que as escolhe, que as conduz, que faz delas aquilo que Ele quer, porque é soberano e não pode ser mandado por ninguém e orientado por ninguém. Ele é a própria orientação. O apóstolo Paulo esclarece essa escolha para a salvação, quando lá em Efésios, e eu não me canso de usar esse texto, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele, como eu disse ontem, Ele vos deu vida, Ele me deu vida, Ele deu vida para você. Mas é claro, meus irmãos e meus amigos, que o Senhor nos escolhe também para sermos discípulos, e nos escolhe também para sermos servos, eu não tenho dúvida disso. É por isso que Jesus diz em João capítulo 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, e mais, eu vos designei para que vades e deis fruto. Olha, certamente havia muitos pescadores ali na região da Galileia, mas é interessante, você percebe junto comigo, que lá no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 16 até o verso 20, eu vejo que Jesus escolheu apenas alguns de todos aqueles pescadores que viviam ali, com certeza eram muitos, mas Jesus os escolheu e os chamou pessoalmente. O texto diz assim: e andando junto ao mar da Galileia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou também, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados ali, também o seguiram. Mas depois, com outro grupo maior, meus irmãos, um grupo maior daqueles mesmos discípulos que foram sendo chamados pelo Senhor, Jesus faz um outro tipo de escolha, e Ele escolhe e separa os 12. Isso está escrito no capítulo 3, versos 13 e 14, faço questão de mencionar. Depois subiu ao monte, diz, e chamou a si os que Ele mesmo queria, e vieram a Ele. Então designou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Então note bem aqui, meus irmãos e meus amigos, que Jesus não os escolheu pelos seus potenciais. Eu não quero desmerecer um pescador, mas Jesus não escolheu aqueles homens porque eles eram pescadores. O Senhor não os escolheu por causa das suas capacidades, tivessem ou não. O Senhor os escolheu na sua soberania, e quando os chamou, eles deixaram o que estavam fazendo e eles vieram, porque é impossível reagir a um chamado de Deus. Não pense que você pode controlar a vontade de um Deus soberano. Quando Ele chama, você vem. Quando Ele chama, pode ser salvificamente ou pode ser ministerialmente. Quando Ele chama, a gente vem, porque Ele não é um menino, Ele não é um homem, Ele não é um igual a mim, Ele é o soberano Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Então Jesus não me escolheu pelos potenciais que Ele mesmo me deu, não. Ele me escolheu porque Ele me escolheu, Ele quis escolher, porque Ele é soberano para fazê-lo. Não pense nunca que você tem algum mérito naquilo que faz para Deus. Eu tenho que dizer para mim mesmo o tempo todo, Paulo, não pense nunca que qualquer coisa que aconteça, que advinda da pregação da palavra do Senhor, da música que foi cantada, de nada, não pense você que é fruto de qualquer performance que você possa achar que tenha. Absolutamente não. É o Senhor dos senhores que faz todas as coisas. Mas em segundo lugar, eu percebo também que Jesus executa o seu ministério ensinando a multidões, mas dando uma atenção especial aos seus discípulos. As pregações e ensinos de Jesus estavam sendo
naturalmente absorvidos por eles simultaneamente, porque eles estavam juntos com a multidão. Onde Jesus ia, a multidão estava, e eles estavam juntos ali, e o que Jesus ensinava às multidões, estava ensinando para eles também. Não era algo que eles estavam vendo como um videotape, como uma gravação, que eles podiam voltar, passar para entender, como eu faço com as minhas aulas de inglês na internet. Quando eu não entendo, eu volto, escuto de novo, e volto e escuto de novo, até aprender. Mas lá não era assim não. Jesus está ensinando e eles estão juntos ali, era junto com o povo, ao mesmo tempo, era ao vivo, era a primeira vez. Isso significa que a oportunidade era, de certa forma, única para aprender. Mas Jesus os estava preparando não só para serem ouvintes ou alunos, mas o Senhor os estava preparando para serem professores, para serem mestres, para serem ensinadores a outros. Então, o Senhor providencia para eles algo em particular, como a gente pode ver, por exemplo, em alguns momentos, como no capítulo 4, verso 33 e 34, diz: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender, e sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo aos seus discípulos. Que coisa boa! O Senhor estava falando com ele junto com toda a multidão, mas daqui a pouco chamava a parte e diz: vem cá, deixa eu te explicar isso aqui, você já entendeu isso aqui direitinho? Eu sinto que Deus faz isso comigo, faz isso com a gente, não é verdade? Ele nos ensina de forma pessoal, e eu louvo ao Senhor de todo o meu coração por isso. Então a gente vê que Jesus tinha um trato especial com esses homens a quem ele chamou. Mas em terceiro lugar, eu percebo ainda que Jesus não só ensinava verbalmente, mas ele testava profundamente os seus discípulos. Repare que ele testou, por exemplo, a capacidade de obediência deles. Jesus, em meio àquele ambiente hostil que o cercava, ao ambiente das críticas, ele então envia esses seus discípulos de 2 em 2, com detalhes pessoais, muito interessantes para aquela missão, para conferir se de fato eles estão aprendendo mesmo o que ele está ensinando. O Senhor precisava saber de fato se eles estavam aprendendo aquilo que estava sendo ensinado. E era interessante que a gente vê no capítulo 6, versos 6 a 9, diz o texto: e admirou-se da incredulidade deles, e em seguida percorria as aldeias e circunvizinhanças ensinando, e chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Não tinha lugar para roupeiro, não tinha lugar para mala com muitas coisas. Às vezes a minha mulher olha para mim e diz: mas você vai levar essa mala? Mas essa mala é muito pequena. E eu digo: já estou levando além daquilo que eu preciso. Eu vou cantar e pregar 3 vezes, eu não preciso mais do que 3 camisas, não é? E se não estiver fazendo muito calor, se tiver frio, de repente eu posso até usar só 2 e guardo uma para a volta, não é? Mas você pode me abraçar depois, eu não estou fedorento não, essas são, não é? Mas é interessante como Jesus testava. Ele precisava saber que eles estavam aprendendo o que é ministério, o que é ensinar as outras pessoas. E do mesmo jeito que Jesus dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, os seus alunos precisavam saber que eles também não teriam, que eles também seriam peregrinos, que eles não podiam levar estoque de coisas e nem dinheiro, eles tinham que ir pela fé mesmo, que o Senhor os sustentaria. Mas ele testou também
a sua própria identidade de Cristo, de Jesus Cristo. Ele testou isso na vida deles, seus discípulos. Então, primeiro, pergunta-lhes o que as pessoas dizem que ele é. E depois pergunta para eles o que eles mesmos acham de Jesus. E é interessante que Pedro responde com firmeza que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a resposta foi muito convincente e elogiada por Jesus. Mas Jesus precisa provar até que ponto Pedro sabe o que isso significa. A resposta foi bonita, mas até que ponto ele sabia a profundidade da sua própria resposta. Então, Jesus ensina algo que deixa Pedro muito surpreso. Você pode ver uma outra hora, ou melhor, vamos ler agora. Eu estou com a tendência de querer pular os textos aqui que são conhecidos para poder ganhar tempo, mas não acho que devo fazê-lo. Vou dizer o texto na essência. Diz: começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E no capítulo 9, verso 31, nós vemos isso sendo dito outra vez. Pedro precisava saber aquilo que estava programado para o seu mestre. A crucificação de Cristo Jesus não podia ser para ele alguma coisa que ele não pudesse compreender. Mas o Senhor Jesus testou também a visão espiritual deles. A gente percebe que eles tinham dificuldades para reter, para assimilar esse ensino de Jesus. É impressionante o fato de que Pedro, naquele momento, ele reage e ele repreende ao próprio Jesus. Veja que coisa intolerável. Ele repreende a Jesus, mas Jesus com maior firmeza ainda, de uma forma dura, mostrando-lhe que ele jamais poderia tratar das coisas de Deus, das coisas do alto, como trata das coisas dos homens. O texto diz, capítulo 8, versos 32 e 33, isso dizia abertamente, ao que Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. Então, essa era a única coisa que Jesus levaria muito tempo para ensiná-los, pois em outra circunstância ele trata do mesmo assunto. Mas veja o que diz o versículo 32, mas eles não entendiam essa palavra e temiam interrogá-lo. Eles estavam andando com o Senhor, eles estavam vendo tudo que o Senhor fazia, eles estavam percebendo todos os milagres e todo aquele contato de Jesus, mas tinha coisas que eles não podiam entender e eles tinham temor de interrogar o Senhor. Mas ele não só testou a visão espiritual deles, mas também Jesus testou o caráter deles, porque um homem de Deus sempre será testado por Deus pelo seu caráter, pela sua vida. Nós podemos ter palavras bonitas e nós podemos ter chavões espirituais, nós podemos ter todas aquelas coisas que nós conhecemos, mas o que vai pregar de fato em qualquer lugar onde a gente estiver é o caráter de Deus nas nossas vidas. É isso que vai fazer toda a diferença. Os seus discípulos teriam, meus irmãos, que compreender e praticar a abnegação de sua vontade própria, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Ou seja, às vezes a pessoa pensa que tomar a cruz é assumir uma frustração, assumir uma derrota na vida, alguma coisa assim. Ele diz: essa é a minha cruz. Mas a verdadeira cruz que o Senhor nos propõe é que levemos é o ministério que Ele nos tem dado, é aquilo que Ele nos tem chamado a obedecer, é assumir o ministério proposto por Jesus. E eles precisavam aprender isso, e eles precisavam viver assim. Eles teriam que aprender a economia do reino, onde ganhar
é perder, e onde perder é ganhar. Isso é incrível, isso não bate com a contabilidade do mundo, isso não parece ser alguma coisa que se possa compreender bem, mas eles teriam que aprender essas coisas, eles teriam que compreender sobre a humildade para viverem nesse chamado sem sentirem vergonha e sem se sentirem inferiorizados. Há muita possibilidade de que alguém, por servir ao Senhor ou por ser crente, se sinta inferior. Por ser um pastor de uma igreja pequena, se sinta inferiorizado por conta disso. Mas o Senhor estava ensinando para eles: olha, vocês precisam aprender a andar humildemente e mesmo assim não se sentirem inferiorizados, mas a reconhecerem um valor dos céus que está na vida de vocês. Então, meus irmãos, nós já vimos que Deus nos escolhe não por causa de sermos bonitos, feios, altos, baixos, ou termos recursos ou não termos recursos. O Senhor nos escolhe por sua soberania. Não há méritos em nossos potenciais. Mas nós vimos também que Jesus fala com muitas pessoas, mas Ele dá uma atenção especial àqueles que verdadeiramente são seus discípulos. Vimos também que Jesus nos ensina verbalmente, mas Ele também nos testa como verdadeiros discípulos que andam na sua presença. E finalmente, em quarto lugar, eu percebo que Jesus compreendia a fragilidade de seus discípulos e então os restaurava em suas fraquezas. É interessante ver que no capítulo 14, em um dos momentos mais difíceis do ministério de Cristo Jesus, quando ele se angustia pelo aproximar da hora em que ele seria traído, ele termina a cerimônia da ceia com um cântico de um hino. E às vezes a gente pensa que os hinos são modernos e que os cânticos são modernos, e a gente vê que isso já acontecia no Velho Testamento muitas vezes, e também lá, até mesmo nos cultos e na hora da ceia. E ele chama os seus discípulos e eles vão para o Monte das Oliveiras orar. Era um momento duro, era um momento difícil para o Senhor. E quando eles vão ali orar, era de se esperar, pelo menos eu espero assim, eu esperava que aqueles homens experimentados nessa escola com o mestre dos mestres, eles pudessem sentir com Jesus a dor dele naquele momento. Mas ao contrário disso, se você acompanha a leitura do texto, você vê que por 3 vezes Jesus, que se afastara para orar, Jesus volta e os pega como? Dormindo. Eles estão dormindo, mesmo naquele momento, até que chega um ponto onde Jesus está indignado, e Jesus, diz o texto, ao voltar pela 3ª vez, vendo-os dormindo ali, Jesus lhes diz: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então Judas chega com a multidão e com violência Jesus é preso. Você conhece todo o contexto, e naquele momento Pedro puxa de uma espada e fere aquele guarda, corta-lhe a orelha, mas depois ele parte dali e ele sente que a situação está difícil e ele então se separa. Não só ele, os outros também se separaram, ficaram de longe e estavam se achando seguros, agora longe do Senhor. É impressionante como alguém consegue se achar seguro longe do Senhor, mas era isso que passava no coração deles. Por quê? Porque eram frágeis, porque eram como eu e como você. Eu fico pensando, se eu estivesse lá, eu ficaria? Ou eu faria como ele fez? Eu também me afastaria por achar a situação muito difícil. Será que a gente não faria a mesma coisa que eles fizeram? Mas veja,
Nos versículos 66 a 72 do capítulo 14, a gente encontra uma das provas mais marcantes da fragilidade de um servo de Deus. Quando Pedro, lá escondido, é pego, e então ele nega a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse 2, como Jesus lhe havia advertido nos versos 29 e 30, escrito assim: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele se arrepende, meus irmãos, porque um homem que anda com Deus de verdade, ele se arrepende, ele sempre se arrepende, ele tropeça, cai, mas se arrepende. Se você olhar no Velho Testamento, você vai perceber que havia um homem que foi considerado como homem segundo o coração de Deus. E se você for olhar a sua trajetória, você vai ver que os seus pecados foram terríveis, mas o seu arrependimento foi sincero e notório a todos. E é assim que Deus faz conosco, porque somos frágeis, como os seus discípulos lá o eram também. Por isso Pedro volta arrependido. Mas aqui a gente tem que dar um pulo daqueles acontecimentos lá, da prisão, da morte, do sepultamento de Jesus, para nós chegarmos lá após a sua ressurreição. Da ressurreição até a sua ascensão, Jesus apareceu e foi visto por várias pessoas durante 40 dias, segundo nos conta no livro de Atos, capítulo 1 e 3, Lucas, não é? Mas eu quero ressaltar que ele foi visto várias vezes. E eu quero ressaltar também que um dos episódios mais lindos do Novo Testamento que a gente consegue ver aqui na palavra do Senhor é quando Jesus, pela 3ª vez, aparece aos seus discípulos. Isso está narrado lá no capítulo 21 de João, verso 14. E dessa vez, não mais no mar da Galileia, mas agora no mar de Tiberíades. E eu quero lembrar que Pedro, com certeza muito fragilizado pelos últimos acontecimentos, por tudo aquilo que o seu mestre estava sofrendo, pela decepção em estar dormindo quando devia estar orando, pela decepção de agora negar ao Senhor, segundo a profecia que lhe fora dado, que aconteceria aquilo com ele. Ele estava muito fragilizado ali, e eu quero lembrar, meus irmãos e meus amigos, que ele então toma uma decisão muito drástica na sua vida. Mas eu digo drástica porque é a mesma decisão que qualquer um de nós poderia tomar, porque somos tão frágeis quanto ele. E ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Ele não estava dizendo que ele ia pescar para passar tempo ou para esquecer as coisas. Ele estava dizendo: eu vou pescar de novo. Eu vou voltar atrás, eu vou voltar a ser quem eu era antes, eu vou voltar para pescar de novo, para ganhar o meu dinheiro com a pescaria. Ele estava se esquecendo do chamado do Senhor e da promessa que ele seria, a partir de então, pescador de homens, porque era vulnerável, era frágil como eu e com você. E lá ele estava decepcionado consigo mesmo, como muitas vezes nós ficamos. Parece que depois de tudo aquilo que ele experimentou, as suas forças lhe faltam, o seu ânimo descai, e ele então estava retrocedendo às suas origens. Ele estava experimentando de novo aquilo que já ficara para trás, já aconteceu lá atrás. E olha, talvez hoje aqui mesmo você esteja experimentando isso também. Você teve um chamado lá atrás, você teve uma convicção lá atrás, você percebeu o quanto o Senhor se aproximou de você e as promessas que fez para a sua vida. Você sabe da história e do que aconteceu, mas por algumas razões você está decepcionado consigo mesmo, porque não consegue continuar do jeito que era. Você quer voltar a ser como antes. Você não quer mais dar aulas, você não quer mais aplicar em missões, você não quer mais.
você acha que não dá conta mais. Quantas pessoas deixam o ministério exatamente por conta disso? Querem voltar atrás, porque estão decepcionados consigo mesmos. Eu creio, meus irmãos, que essa fragilidade de Pedro não estava oculta à percepção do seu mestre, que o conhecia, que sabia das suas possibilidades e impossibilidades, dos seus potenciais e da sua falta de condições. Jesus agora vem, e ele não vem mais chamar a Pedro como um recruta, a quem vai ensinar as primeiras coisas, mas eu creio que agora ele vem chamar um oficial que fora preparado, que fora ensinado, mas oficiais também sofrem derrotas, e o Senhor vem chamá-lo naquela circunstância. E eu fico pensando quantas vezes dentro da igreja há pessoas que estão exatamente com esse mesmo sentimento, exatamente com esse mesmo sentimento. Então o Senhor Jesus volta, e Ele vem ao nosso encontro, porque nunca abandona aqueles que são seus, e Ele vem de novo, e Ele se revela a Pedro como o poderoso que enche as redes. Ele tinha que ver que era o mesmo Jesus de antes. As suas redes são cheias de novo. Ele se revela a Pedro como esse mestre solícito que vem ao encontro daquele que está ferido, que não deixa a sua ovelha caída lá, mas que vem tratar dele que está fragilizado, vem para ajudá-lo. Incrível que da beleza desse texto de João, capítulo 21, 15 a 19, eu traduzo a seguinte conclusão de Pedro: Senhor, tu sabes que eu não te amo mais do que os outros. O Senhor me conhece muito bem. O Senhor sabe que eu não amo o Senhor mais do que as outras pessoas. Eu não tenho essa capacidade. Porém, Senhor, tu sabes como eu te amo. Eu te amo do meu jeito, Senhor. E o Senhor Jesus então volta e diz para ele aquilo que eu gostaria de sempre ouvir do meu mestre, do meu Senhor Jesus. Ele diz: então, cuida das minhas ovelhas. Que palavra para um pastor fragilizado. Naquele momento, o Senhor Jesus chega para ele e lhe devolve a confiança. Então cuida das minhas ovelhas. Você sabe o quanto representa uma ovelha para mim? Você sabe que eu morreria por uma ovelha, mas vai e cuida das minhas ovelhas. Cuida você, Pedro. E talvez Pedro tenha dito: mas Senhor, o Senhor tem certeza que sou eu? E o Senhor diz: vai e cuida das minhas ovelhas e siga-me. Queridos irmãos e irmãs, a responsabilidade do crescimento da igreja, a responsabilidade de cuidar da igreja, é algo muito precioso que o Senhor da igreja nos confere. E eu gostaria de concluir essa palavra dizendo duas coisas para ficarem gravadas nos nossos corações. A primeira é que eu não tenho nada que eu possa apresentar aos olhos de Deus que me referencie. Eu não tenho. Se eu sou servo, se eu sou um obreiro, eu continuo sendo um discípulo. E se o sou, eu só sou porque Ele me escolheu por sua graça, e nada mais. Segundo, hoje eu sou um obreiro, eu sou um discípulo de um outro tempo, diferente daquele tempo que eu mencionei durante toda a mensagem. Mas sabe o que eu mais quero, meus irmãos? O que eu mais quero, naquilo que eu prego, naquilo que eu escrevo, naquilo que eu canto, o que eu mais quero é jamais perder a essência do original. Eu jamais
quero perder a essência daquilo que começou com aqueles homens, aqueles caules fortes, mas ao mesmo tempo frágeis, como todos nós. Então, que os nossos referenciais sejam do mais precioso quilate. Não olhe nunca para aquele que está fazendo o que não é certo. Esqueça. Olhe para os referenciais que valem a pena, que tem bom quilate. Olha para os referenciais do quilate daquela primeira turma lá, a turma de Jesus. Que Deus nos abençoe. Outra música que é uma oração e que eu gostaria de cantar para vocês. Quero cantar enquanto fôlego houver. Eu não sei, fiz 69, daqui a pouco eu estou com 70, e sei lá quantos anos vem pela frente, sei lá quanto tempo tem ainda para cantar, né? Mas eu continuo orando essa oração aqui, ó, que diz exatamente assim: nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. E sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais consegui. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, eu sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, nessa vida toda jamais conseguiu. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó divino Espírito, eu quero é te adorar. Eu quero cantar enquanto o fôlego houver, eu quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé.
Eu louvo ao Senhor de todo o meu coração pelo privilégio de ter estado com vocês durante esse tempo aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu vou passar a palavra para o pastor agora. Pastor Paulo, meu irmão estava falando que tem 69 anos de idade. Meu pai também, meu pai vai completar 70 em outubro. Eu quero lhe dizer que ele gosta muito de ouvir o Logos. Mas eu também gosto muito. Os meus pais me ensinaram a ouvir Elo, Grupo Elo, e eu sei que isso toca muito seu coração por conta da lembrança do saudoso do nosso irmão Jairinho. Mas eu tenho um consolo. Os netos do meu pai, que são os meus filhos, também gostam de ouvir o Logos. Quero convidar a nossa irmã Alda, diaconisa da nossa igreja, que é a relatora da comissão do centenário, e o pastor Paulo elogiou a versão da Bíblia do centenário, e nós vamos providenciar, irmãos, para que ele, além de sair por aí dizendo, eu cantei com a banda da primeira igreja batista em Divinópolis, ele vai dizer, eu tenho a Bíblia da igreja em Divinópolis. Quanta honra sua, hein, pastor Paulo? Veja como nós somos humildes aqui em Divinópolis. Com muita alegria, meu irmão, agradecendo a Deus por sua vida, pelo Ministério Logos, pelo qual oramos e apoiamos incondicionalmente, que nós queremos agradecer, receba como uma singela lembrança da nossa igreja. A Alda também, irmãos, o pai dela tem quase 90 anos e gosta muito do Logos, mas ela também gosta, os filhos dela gostam, e o João, que é o neto, com certeza gosta. Deus te abençoe, Alda. Eu quero convidar Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos.
pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém. Bendito seja o teu nome. Amém. Graças te damos, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos deu nestes 2 dias de celebrarmos ao Senhor com fidelidade e alegria. Nós te pedimos, ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis e tudo aquilo, Senhor, que recebemos de Ti, recebermos como recursos que o Senhor nos dá, para que sejamos servos leais ao Senhor, mais fiéis, mais comprometidos com o Senhor e com a sua cruz. Muito obrigado, Senhor, pela existência da missão evangélica Logos, teu servo Paulo César, a irmã Nilma, o irmão Edmar aqui presente, aqueles que contribuíram ao longo de quase 4 décadas para que esse ministério pudesse proclamar o teu nome em tantos lugares da terra. Muito obrigado, Senhor. Sustenta o trabalho que é do Senhor mesmo. Sabemos que o Senhor zela pelos seus. Por isso pedimos que o Senhor mesmo sustente e dirija o teu servo, pastor Paulo, e todos os que estão envolvidos com esse trabalho. Muito obrigado, Senhor, por nossa amada igreja. Ela pertence ao Senhor e o Senhor nos dá a honra de sermos membros dela. Como somos gratos ao Senhor, porque o Senhor permitiu que aqueles 31 membros que organizaram essa igreja fossem fiéis e transmitissem para a geração seguinte, que transmitiu a uma outra geração aquilo que chegou até nós, o que eles receberam do Senhor. Ajuda-nos até esse dia, cantado agora há pouco, o dia em que veremos o Senhor vindo sobre as nuvens nos encontrar. Sejamos fiéis ao Senhor, proclamando a verdade do Evangelho aqui nesta cidade com a qual estamos comprometidos. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, mas pedimos-te também que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos aqui presentes e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém. Amém.